E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nextstage Dev. E na aula de hoje nós iremos aprender sobre procedural, um estilo de programação com desenvolvimento linear e estritamente previsível. Fiquem com o vídeo e bora para a introdução! Então vamos começar aqui os trabalhos. Bom, pessoal, vamos começar aqui. A primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês é que, assim, a programação procedural, ela é muito mais fácil que a programação orientada a objeto, por exemplo. Tanto que ela é muito utilizada quando a gente vai fazer código para exercício de LeetCode, code, por exemplo. Programas mais simples, normalmente a gente acaba utilizando a procedural, até porque ela tem menos camadas de abstrações, ou quase nenhuma, e a gente consegue deixar o programa muito mais fluido e rápido, muitas vezes, entende? Bom, vamos lá. Tecnicamente falando, o estilo procedural, ele tem o foco no fluxo de execução. O código é mais estruturado em blocos reutilizáveis, que seriam as nossas funções. Os dados e as funções, normalmente, elas são separados, porém, se conversam. E a execução acontece, como eu falei anteriormente, de forma linear e previsível. Bom, vamos passar aqui o próximo slide. Gente, a qualidade da câmera tá muito melhor. Eu tô testando uma câmera aqui, tá? Sério, tá muito boa mesmo. Bom, como eu já expliquei antes, né? O código é executado passo a passo. Funciona bem. Uma boa maneira de eu exemplificar isso para vocês seria a tão famosa receita de bolo. O estilo procedural, ele se aplica muito bem no estilo receita de bolo, onde cada passo é muito bem detalhado e sempre segue um fluxo de raciocínio contínuo, sem lacunas, deixando muito mais fácil de você entender o que está escrito sem precisar daquelas porcarias, daqueles comentários no teu código. Vamos lá. A ideia central, passo a passo da solução, sequência de instrução, fluxo de algoritmo, quando eu falei, é um fluxo contínuo e linear, é muito previsível um código que está escrito em procedural, você consegue entender onde ele começa, onde é o meio dele e onde é o fim, sem precisar ficar indo e voltando no código. Você lê de cima para baixo, como se você estivesse lendo um texto corrido, por exemplo. Bom, a estrutura básica são as nossas variáveis, onde a gente pode ter dois tipos de variáveis. As nossas variáveis de função, que vão ser só usadas dentro das próprias funções, que são variáveis criadas dentro das funções e só podem ser usadas dentro delas. E tem as nossas variáveis de ambiente, que a gente pode instanciar em qualquer função ou qualquer outro evento dentro do nosso código. Normalmente não são alteradas. Exemplo, um nome de usuário não pode ser alterado, um CPF também não pode ser alterado, porém ele pode ser usado em diferentes partes do nosso código. Por isso, seria muito adequado deixar uma variável CPF, por exemplo, como variável de ambiente. Bom, como eu falei antes, o fluxo sempre vai ser de cima para baixo, diferentemente da programação orientada a objeto, onde a gente sempre tem que pensar num ecossistema como um todo, onde muitas coisas se conversam ao mesmo tempo e sempre acaba levando a um espaguete no teu código. A procedural vai se limitar a um fluxo contínuo, de ponta a ponta, onde você consegue interceptar certas coisas, certos eventos, porém sempre vai seguir o mesmo sentido. E se você tentar inverter, provavelmente vai dar erro no seu código. Bom, como eu falei, linha por linha, você lê como você pensa que você está lendo ou escrevendo um texto corrido ou uma redação. Você escrever um código em procedural, você sempre tem que prezar por deixar ele o mais
fácil de ser interpretado possível, sem você precisar explicar muito dentro dele. Tem que ser algo muito, não sucinto, mas como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Muito mais fácil de ser entendido. Se limita a isso, basicamente. Bom, um exemplo de pseudocódigo que, como eu falei, a procedural normalmente é utilizada em exercícios de LeetCode. Provavelmente quando você está brincando de LeetCode aí na sua casa, você não vai ver esse tipo de exercício aqui. Porém, é um bom exemplo de ser usado e quando a gente está brincando de LeetCode ali, por exemplo, bem no comecinho, nos primeiros níveis, você vai acabar vendo alguma coisa assim. Deixa eu voltar aqui. Como vocês podem ver aqui no código, a gente sempre é do começo até o fim, seguindo uma maneira linear, sem lacuna, você sabe onde começa, você sabe onde termina, e não tem nenhuma divisão da sua linha de raciocínio aqui. É de uma vez só. Bom, as nossas funções e procedimentos. As nossas funções, elas basicamente vão organizar os nossos códigos e vão evitar repetições, que muitas vezes acontecem em programação orientada a objeto. As funções, normalmente, elas precisam ser muito autoexplicativas, seus nomes, no caso, para a gente poder realmente conseguir deixar a leitura do nosso código muito mais fácil. Bom, a diferença, basicamente, é que a função, da diferença para a função, é que a nossa função ela só vai retornar um valor, independente dele o que seja, e o procedimento vai executar. O evento seria aqui meio a junção deles dois, mas a gente trabalha com os dois, tanto na programação orientada a objeto, quanto na procedural. Bom, pseudocódigo de uma função, a gente pode ver aqui que isso daqui não é uma camel case, a gente poderia chamar de dromedário, mas a gente deixa isso para outro dia. Como vocês podem ver, é muito simples de você entender, a nomenclatura, digamos assim, fica muito explícita, você consegue entender o que é essa função só de ler ela. E fica algo muito mais fácil e a sua leitura do código fica algo muito mais fluido. Bom, as vantagens da sua programação, se você programar no estilo procedural, e as limitações que provavelmente você vai enfrentar. Ela é muito simples de entender, é muito bom para iniciante, principalmente quando você está aprendendo programação, você começou a pegar a lógica de programação agora, você provavelmente só vai conseguir escrever código em procedural. Muito raramente você vai pegar programação orientada a objeto antes. Então, é bem bom. Você consegue pegar uma boa base com a procedural. Bom, como eu falei, esses dois tópicos aqui, eles são meio que juntos. Eu gosto muito do exemplo dos exercícios de LeetCode com com linguagem de programação de baixo nível, tipo C ou Assembly, ou até C++, ou Rust também. Ela é ideal para programas pequenos, exercícios de LeetCode. E é fácil de testar, que se encaixa em programas de baixo programas mais pobres, digamos assim, com linguagem de programação de baixo nível. É muito mais fácil de você testar, obviamente, uma coisa que é muito mais pequena e compacta, que não tem várias bifurcações, como em programação orientada a objeto. Gente, eu falo muito de programação orientada a objeto de forma negativa, mas eu não sou hater. Você provavelmente, em muitos dos meus projetos, você vai ver que tem as duas juntas. Por quê? Você não pode se limitar a uma ferramenta, a um estilo de programação. É só um estilo de programação, uma ferramenta. E você tem que aprender a usar ela de diferentes formas. Você não usa o martelo para parafusar um parafuso. E você não usa uma chave de fenda para pregar um prego. Cada ferramenta precisa de Cada evento precisa de determinadas ferramentas e cada parte do seu sistema sempre vai precisar não só de uma, mas de mais de uma ferramenta. E você sempre tem que prezar pela eficiência do teu código e pela usabilidade dele. Bom, as nossas limitações e paradigmas. Provavelmente você vai ter uma dificuldade aí para conseguir escalar um sistema. Como eu falei, normalmente a procedural ela se limita a sistemas menores,
diferentemente da nossa programação orientada a objeto, que você consegue fazer um ecossistema gigantesco de uma vez só. Porém, demanda muito mais trabalho e você tem que se atentar muito mais na organização. O código fica um pouco repetitivo, o que parece meio estranho, porque é algo que eu coloquei aqui, porém, eu creio que se você conseguir utilizar as funções e os procedimentos da maneira correta, você consegue basicamente eliminar quase que 100% a repetição de código dentro da sua aplicação. A manutenção fica meio complexa com o tempo, ou seja, por ela ser pensada para programas menores, quando você vai fazendo uma coisa muito grande, uma manutenção nesse sistema demandaria uma alteração nele por completo, e não só numa parte separada. Por quê? Diferentemente da programação orientada a objeto, não é nada fragmentado, e sim um bloco só, que você vai conseguir visualizar de uma maneira mais geral, porém, não quer dizer que você vai conseguir fazer correções cirúrgicas neles, como você ia conseguir num projeto em programação orientada a objeto pura. Bom, eu já falei isso, eu não vou repetir. Programação procedural é um fluxo e as funções são separadas dos dados. Na programação orientada a objeto, é tudo junto e ela é pensada mais para escalabilidade. Não vou falar mais do que isso, não tem necessidade. Bom, como eu já falei, a programação orientada a objeto ela é muito mais utilizada em programas bem pequenininhos mesmo. Eu poderia citar alguns exemplos. Uma calculadora, por exemplo, você provavelmente você vai acabar usando procedural. Para fazer um Hello World, você vai precisar de procedural. Para fazer um simples cálculo de média ou de função simples ou composta, você também vai acabar usando procedural. Bom, agora a gente vai para as nossas linguagens comuns. Eu não consegui achar o ícone da Pascal, mas tanto faz. Bom, C, C++, Rust, Assembly, Python, no modo procedural, mas você pode... É que o Python é muito modular, você pode utilizar ele de diferentes formas. O JavaScript, eu não sei porque eu coloquei ele aqui, é uma das linguagens que mais tem abstração, é cheio de camada, não é nem um pouco simples de utilizar esse negócio, porém, eu coloquei aqui porque tem alguns programas simples que até que você consegue usar procedural. PHP a gente ignora porque o PHP ele é uma bagunça em qualquer tipo de programa. Mas, aí ó, PHP aí ó, eu amo aí ó, forte abraço aí pro pessoal de PHP, tamo junto. Bom, eu já falei e repeti, meu Deus do céu. Como eu falei, eu coloquei slide repetido, mas tá bom, tanto faz. Eu posso explicar de novo, para você que é desatento e não prestou atenção, porque provavelmente está assistindo a aula enquanto assiste o TikTok. Então, a gente vai utilizar a programação procedural, muito provavelmente em programas pequenos, como LeetCode, exercício de LeetCode, que o seu professor vai te passar. Quando você estiver na ETEC ou fazendo um curso técnico, ou Guanabara, você sabe que ele vai te passar. Em algum momento da sua vida, você vai fazer um exercício de LeetCode de Guanabara. Você não tem como escapar disso. Mas tá bom. Em fluxos simples, como programas um pouquinho menos complexos, que a gente precisa... Ou a gente pode utilizar a programação procedural em partes pequenas de um sistema grande, que elas funcionariam de forma isolada. Por exemplo, uma função que só aplica o nosso imposto sobre uma compra. A gente poderia fazer um sistema separado só para isso e utilizar procedural, sem precisar conectar com uma porrada de coisa, para deixar algo muito mais enxuto e muito mais simples de fazer manutenção. A gente poderia utilizar esse sistema como uma classe, por exemplo, e só instanciar ela no decorrer do nosso projeto. Bom, quando não há necessidade de modelagem complexa, ou seja, se você não vai fazer um SAS, um ERP ou qualquer outro programa do tipo, você pode utilizar procedural. Você vai ter muito menos dor de cabeça, eu te garanto. Bom, resumindo, eu amo o estilo de programação procedural, como vocês podem ter percebido ao decorrer da aula. Eu realmente gosto muito mesmo, tá? Ok? Porém, eu também gosto muito da programação orientada a objeto,
Tamo junto, é nóis. Mas, então, normalmente você vai utilizar a programação o estilo de programação procedural quando a gente estiver desenvolvendo programas menores. Gravem isso. Eu provavelmente já repeti essa mesma frase 200 vezes no decorrer da aula. Gravem isso. Procedural você só usa em questões menores dentro de uma aplicação que funcionam de forma isolada ou um sistema que seja muito simples mesmo, que não precisa ter diversas conexões e um fluxo de dados maluco e contínuo. Além disso, você também vai ter uma melhor manutenabilidade quando você estiver utilizando a procedural. Por quê? Fica muito mais fácil. Em certo ponto, se você estiver fazendo um programa grande, você vai se fuder. Agora, se você estiver fazendo um programa pequeno, tá suave. Você vai conseguir arrumar de boa, até porque você vai saber onde está o quê. Quando você está escrevendo uma redação, por exemplo, você tem um fluxo, a sua introdução, o seu desenvolvimento 1, o seu desenvolvimento 2, a sua conclusão. Você sabe onde está cada coisa. Se você lê e vê um erro, ou seu professor lê e vê um erro, você vai saber onde está e você vai saber como corrigir. Porque é um fluxo contínuo, é de cima para baixo, é como se você estivesse lendo um texto. É muito mais fácil. Bom, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Antes de acabar, eu gostaria de explicar uma coisinha que é o fluxo de relação one-to-many, one-to-one e many-to-many. Eu falei na ordem errada. A gente utiliza essas três coisinhas quando a gente está utilizando a procedural e a programação orientada a objetos juntos. Ah, eu não entendo o que é programação orientada a objeto. Faz o favor de assistir a aula no canal, porque eu já postei, tá? É o último vídeo que eu postei, tirando esse. É só acessar lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai logo assistir a aula. Pera, termina de assistir isso daqui e depois você vai lá. Bom, aqui, eu vou abrir aqui o editor, porque senão eu não consigo mostrar para vocês, né? Vamos lá. Elementos, eu vou pegar aqui um quadrado. Pode ser esse quadrado redondinho aqui. Vamos lá. Nossa, meu Deus. Ok. Suponhamos. Vamos colocar aqui, tentar botar uns chafra, papá. Tá. Ai, perdão. Desculpa aí, gente. Tô meio gripadinha. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a ferramenta e aqui. Desenho, canetinha. Como que seria uma relação one-to-many? Basicamente, é um objeto, uma função ou uma classe, ela só vai conversar com uma função em específico. Ela não pode conversar com as outras. Isso é o tipo de relação que a gente está que é a one-to-one. Daí a gente tem a one-to-many. Bom, em ponto grande, como é que funcionaria isso? One-to-one. Essa daqui só pode conversar com essa e vice-versa. Essa daqui só poderia conversar com essa e vice-versa. Só que a gente também tem a one-to-many. O que seria a one-to-many? A gente tem uma só, que seria a pi, por exemplo, essa daqui seria a nossa pi. E todas essas daqui seriam as nossas classes. Pensa que essa daqui seria a classe pi e todo o resto é children. Ou seja, ela herda dado de todas essas daqui podem herdar os dados dessa daqui, no caso, as nossas variáveis. E as outras coisinhas. Se vocês assistirem a aula de programação orientada a objetos, vocês vão entender melhor. Bom, vai lá achar a aula depois. Exemplo, essa daqui, ela pode conversar com essa daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui. Isso não quer dizer que todas elas se conversam. Só a pi pode ter essa troca de dados com as children. Só ela.
ela é o ponto de partida e o ponto final. Nada mais que isso. Bom, agora vamos apagar tudo isso daqui. E agora a gente tem a nossa many-to-many, que normalmente é o que mais utiliza quando você está usando programação orientada a objeto puro. Fica um pouquinho bagunçado? Fica. Na ilustração vocês vão entender, mais ou menos. Quanto mais complicado ficar de visualizar, vocês vão entender o espaguete que pode ficar o seu código. Você consegue montar um projeto em programação orientada a objeto organizado, só que dá muito mais trabalho. Exemplo, essa daqui conversa aqui com essa, com essa, com essa, com essa, com essa, com essa e com essa daqui. Esqueci dessa daqui. Essa conversa com essa, com essa, com essa, com essa daqui e assim por diante. Todas se conversam independentemente de quem seja. Todas herdam dados de todas. Todas conversam com todas. Todo mundo pode pegar dado da amiguinha, quer você queira ou não. E normalmente a gente não pode utilizar mais de um canal para transferir diferentes dados. Então provavelmente vão ser diferentes chamadas, diferentes funções dentro da mesma classe, o que pode deixar sim os seus objetos uma zona. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de programação procedural. Deixem seu like, comentem o que vocês querem para as próximas aulas. Lembrando que a próxima aula vai ser sobre programação orientada a componente e evento. Vai ser uma aula que eu vou fazer em conjunto, muito mais fácil de você entender, até porque elas são relacionadas. A programação procedural e a orientada a objetos também tem certa relação, porém, elas são um pouquinho mais complexas e precisam ser explicadas de maneira separada. Bom, pessoal, dá o like, se inscreve no canal, ativa a notificação para vocês receberem os próximos vídeos e falou!